Fala, amigos vascaínos, amigas vascaínas. Estou aqui tomando minha aguinha porque aqui tá 40 graus na cidade onde eu moro. E deixa nos comentários de vocês aí na cidade onde vocês moram, se tá muito quente, se tá fazendo bastante calor, igual está aqui onde eu moro, mais de 40 graus hoje. Bom, mas eu não quero falar de temperatura porque eu não sou o homem do tempo, né não? Eu sou um cara que tenta falar um pouco de futebol, um pouco do Vasco. E hoje é dia de falar de Vasco. Domingão, não tem Campeonato Brasileiro, não tem Brasil. O Brasil vai jogar na terça-feira contra a Argentina no Maracanã, um jogaço. O Brasil conseguiu perder para a Colômbia, mas vamos lá, vamos falar do Vasco. O Vasco que tem 5 jogos decisivos aí para acabar o Campeonato Brasileiro. O Vasco está com 40 pontos. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira, às 7 horas, lá no Mineirão, sem torcida, porque a torcida do Cruzeiro invadiu, juntamente com a torcida do Curitiba, no jogo que estava jogando o Curitiba e Cruzeiro, que o Curitiba inclusive venceu o Cruzeiro no finalzinho, não teve mais jogo, porque assim que saiu o gol do Curitiba, a torcida do Cruzeiro invadiu o campo. Tô tentando consertar esse óculos aqui, tá um pouco torto, mas vamos lá, dá para fazer o vídeo. E meu raciocínio, sim, a torcida do Cruzeiro invadiu, a torcida do Curitiba também invadiu, as duas torcidas se degladiando dentro de campo, teve briga, depois o árbitro paralisou a partida, depois o árbitro retornou, né, a partida, deu ali mais 6 minutos de acréscimo e aí acabou a partida. O Cruzeiro não conseguiu empatar o jogo e aí o Curitiba ganhou. Bem, fato é que ontem teve mais um jogo do Cruzeiro. Agora ele viajou para Fortaleza e enfrentou o Fortaleza lá. E adivinha, o favorito, que era o Fortaleza, conseguiu perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma ou duas chances, foi lá com o Bruno Rodrigues, fez um gol que estava impedido, mas o Bandeirinha deu impedimento, mas o VAR deu não impedimento na análise lá do VAR, no frame lá do VAR. O VAR validou o gol, então vitória aí do Cruzeiro 1-0 em cima do Fortaleza. O Cruzeiro chegou a 40 pontos também, junto com o Vasco. Como é que está a situação do Campeonato Brasileiro? Bom, América rebaixado, Curitiba também praticamente rebaixado, Goiás com 35 pontos, ainda com chances, Bahia com 38 pontos, com chances também. Aí vem Cruzeiro com 40, Vasco com 40. Esses times aí são os times que tá com 40. Depois vem Santos com 42. Aí chega Fortaleza, Internacional, Corinthians, Fortaleza Internacional com 43. Esses dois ainda correndo risco, né? Mas uma vitória de Fortaleza ou Internacional já tira eles dessa zona aí da confusão, zona do rebaixamento. Mas vamos pro Vasco, né? Que aqui é para falar do Vasco. Bom, o Vasco vai pegar essa pedreira aí. Galera, muita gente falando que a maioria dos YouTubes vascaínos são ou das pessoas que falam mesmo do Vasco, né? Comentaristas que são vascaínos, que falam do Vasco, que, sabe, claro, gosta de outro futebol, mas mais o Vasco, fala mais do Vasco, vive o dia a dia do Vasco, até profissionais, a maioria dando opiniões de que o Vasco não tem time para ganhar aí essas 5 partidas. Galera, o time do Vasco ele é competitivo, se eu não me engano, o Vasco é o sexto colocado no retorno. Se tivesse só o segundo turno, o Vasco seria o sexto colocado. O problema do Vasco foi aquele cara chamado Barbieri, Maurício Barbieri, que acabou com o Vasco. O Vasco no primeiro turno só fez 9 pontos. E aí chegou Ramon Dias, chegou Veguete, chegou Verrete, né, que o pessoal fala. Chegou Praxedes, chegou Paulinho, chegou Medel, Maicon na zaga, né? Junto com o Léo Pelé ali e tal. Então essa turma aí chegou, vamos lá, deu um gás, né, ao time. O Vasco realmente melhorou com o Ramon Dias. O principal é Ramon Dias e seu filho ali, Emiliano Dias. Eles realmente têm assim dado uma cara nova para esse Vasco e ele tem sido um time competitivo. Inclusive o Vasco tem ganhado de times grandes. O Vasco tem dos pontos que o Vasco fez, a maioria foi contra times que tá brigando ali lá na ponta, Botafogo, Grêmio. Então o Vasco tem jogado bem contra esses times grandes. Lembrando que o Vasco empatou com o Bragantino lá em Bragança Paulista em 1-1. O Vasco saiu até na frente, depois o Bragantino empatou. O Bragantino sim teve chance de virar, mas o Vasco também teve chance de virar naquele jogo lá. Foi 1-1. Então o Vasco vem jogando bem contra times grandes.
mas quando o Vasco pega time pequeno, o Vasco que tem, quando ele é o time, né, grande, ele vai propor o jogo, ele tem dificuldade e o time pequeno fica ali saindo no contra-ataque. Foi o que aconteceu até com o Cruzeiro, quando o Cruzeiro saiu no contra-ataque, o Fortaleza tentou, martelou e não fez gol, perdeu uma enxurrada de gols, um caminhão de gols. O Cruzeiro teve uma, duas, acho que três chances ali no segundo tempo, foi lá e fez um gol no finalzinho já, estava já aos 42, 43 do segundo tempo. Fortaleza colocou, o Vojvoda colocou bastante atacantes, mas não foi suficiente para pelo menos empatar. Fortaleza perde muito gols, mesmo no finalzinho ontem, assim, 45, 46, o jogo foi até 53, o Fortaleza teve muitas chances de empatar pelo menos o jogo que não conseguiu. Finalizações tudo para fora. Agora, esse jogo do Vasco, o Vasco é o desses adversários do Vasco, só para vocês terem uma noção, o Cruzeiro é o mais, teoricamente, o mais fraco. Mas por quê? Eu digo que esse jogo aí, desculpa galera, do Cruzeiro pode dificultar muito o Vasco, por ser de vida ou morte. É o jogo da vida do Cruzeiro e é o jogo da vida do Vasco. Assim como o Vasco vai fazer de tudo para vencer esse jogo, da mesma forma o Cruzeiro, assim como o Ramon Dias vai motivar demais esses jogadores do Vasco, a mesma coisa o Paulo Autuori vai fazer lá com os jogadores do Cruzeiro. E outra coisa, eles vão vir com ânimo renovado, né, por vencer o Fortaleza lá na casa do Fortaleza, fora de casa, uma vitória aí, 3 pontos na bagagem, trazendo para esse jogo do Vasco, eles vão estar confiantes pro jogo. Então vai ser um jogo muito disputado. Se o Vasco garantir aí 3 pontos, na minha opinião, um empate estava bom demais. O Vasco pode até perder esse jogo. Se perder esse jogo, galera, contra o Cruzeiro, não é desesperar. A torcida do Vasco é 880. Ou o time tá brigando para não cair e ela não apoia, ou o time tá brigando por Libertadores e ela apoia. Não é assim. A torcida do Vasco tem que saber que o time do Vasco, infelizmente, do retorno, não é o mesmo time do primeiro turno. É um time competitivo. Esse time, como o Ramon Dias, treinador do Vasco, fala, esse time vai brigar até o fim, vai pelear. Então, é um time competitivo. Eu não sei se o time do Cruzeiro é muito fechadinho. Não sei se o Vasco vai conseguir fazer um gol no Cruzeiro. Mas se conseguir um empate, na minha opinião, tá ótimo. O que temos que fazer? Vencer o Corinthians. Ah, mas você está sendo otimista quanto o Corinthians. O Corinthians é um time bem melhor que o Cruzeiro. Verdade, o Corinthians inclusive venceu até o Cruzeiro nos 2 confrontos. Mas, dito isso, o Vasco também é um time competitivo e o Vasco pode sim vencer o Corinthians. E o Vasco tem time para vencer o Grêmio lá na Arena do Grêmio. O Vasco pode vencer também o Atlético Paranaense fora de casa. O Vasco pode vencer o Grêmio e o Vasco também pode vencer em casa o Red Bull Bragantino. Só que o Vasco tem que estar fora da zona. Se o Vasco for jogar contra Corinthians na zona de rebaixamento ou contra Atlético Paranaense, Grêmio e for enfrentar o Red Bull Bragantino na zona de rebaixamento na última rodada, aí, meu amigo, o desespero, um time que já caiu 5 vezes, então aí a coisa vai desandar. Agora, se o Vasco conseguir aí ficar fora da zona de rebaixamento, é torcer também para que o Bahia não venha vencer o Corinthians, para que o Cruzeiro não venha vencer o próximo jogo dele depois que enfrentar o Vasco, para que esses times aí, Cruzeiro e Bahia, fiquem para trás. E também torcer contra o Goiás. Se o Vasco estiver ali na frente desses times aí fora da zona de rebaixamento, o time vai entrar mais tranquilo e pode sim beliscar um empate aí contra o Atlético Paranaense e por que não a vitória em São Januário lotado, apoiando a torcida, gritando até o final, vencer 1-0, gol de Verrete, vencer aí o Corinthians e aí chegar aí aos 47 pontos. É possível chegar aí esse número mágico? Vence, conquista o empate contra o Cruzeiro, 41. Ganha do Corinthians, 44. Sai lá para enfrentar o Grêmio, provavelmente uma derrota. Empata, ganha do Red Bull Bragantino, 47 pontos. Dá até para beliscar uma Sul-Americana. Só que tem que saber jogar. Não é ir para cima do, por exemplo, para sair. O Corinthians vai vir fechadinho. Então, saber jogando ali, tentando um empate com o Corinthians, ver que dá para ganhar do Corinthians, vai lá, faz um gol, segura, pronto, mais 3 pontos aí e
a última rodada contra o Bragantino. Se der para empatar lá com o Grêmio, melhor ainda. Vai lá jogar com o Grêmio, então joga fechadinho. Se tiver uma chance de fazer um gol, ganhar do Grêmio, igual o Corinthians foi lá na arena do Grêmio e ganhou do Grêmio, é possível um ponto fora da curva. O Corinthians conseguiu. O Corinthians foi lá com um a menos e ganhou do Grêmio. É possível o Vasco ir lá na Arena da Baixada e ganhar do Atlético Paranaense? Esse Atlético Paranaense, ele não é aquele Atlético Paranaense forte de 2022. Esse Atlético Paranaense está mais fraco, esse de 2023. Apesar que parece que Vitor Roque vai voltar no jogo do Vasco. Mas é isso, galera. Eu não quero alongar muito, não, que já está dando quase 11 minutos aqui de vídeo. Vai ter mais vídeo. Vou fazer outro vídeo na segunda-feira, vai ter um na terça e também vai ter um na quarta antes do jogo e depois vai ter o outro vídeo falando a respeito do jogo aí já vai ter acontecido o jogo Cruzeiro e Vasco. Tomara que o Vasco vença. Vamos lá, galera, vamos torcer e se inscreve aí no canal, você que ainda não é inscrito. Agora eu vou falar com você. Se inscreve, comenta aí, deixa a sua opinião. Você acha que o Vasco cai? Você acha que o Vasco vence esses 5 jogos? Você acha que o Vasco vai empatar todos esses 5 jogos? Você acha que o Vasco vai vencer 2 e perder 3? Deixe a sua opinião e compartilhe com seus amigos aí. Valeu? Forte abraço, até a próxima.